Seja bem-vindo à unidade 3 da nossa disciplina Psicologia da Religião do curso de Teologia da Faculdade Batista. Nessa unidade nós vamos tratar da história da psicologia, né? Abordando sua origem, né? E como vimos nas aulas anteriores, ali nós pensamos na relação entre a pós-modernidade, o ser humano e a relação disso tudo com a religião. Nessa aula, vamos trabalhar a relação entre psicologia da religião, né, tendo como referência alguns teóricos da ciência da religião. Antes, porém, eu queria falar para você o poema do Fernando Pessoa sobre o sentido da religião. É assim que ele expressa: não vieste à Terra para perguntar se Deus, vida ou morte, existe ou não. Pega a ferramenta para trabalhar, pondo na tarefa cada pulsação. Ferramenta tens, não procures em vão. Saúde, fé em ti, arte eficiente, capacidade, poder de expressão, coração sensível e força da mente. Bonito, né? Pois é, vamos entender primeiro alguns conceitos chaves dessa unidade que você precisa se apropriar dele. Então, a psicologia da religião é o estudo descritivo e objetivo do fenômeno religioso, ou pode ser também o estudo do comportamento religioso. Esse é o conceito chave importante para você memorizar. O foco da psicologia da religião é o ser humano religioso, ou seja, suas motivações, seus desejos, suas experiências, suas atitudes relativas à religião, expressas através do seu comportamento. É importante diferenciar a psicologia da religião de outros três termos muito próximos, mas diferentes. Por exemplo, a psicologia como religião. Isso é uma crítica à psicologia. A psicologia religiosa, ela vai dar atenção aos aspectos confessionais. A psicologia pastoral, por sua vez, é a aplicação das contribuições da psicologia à ação pastoral, de aconselhamento, por exemplo. Cada área dessa é importante, mas difere um pouco do que essa disciplina propõe. Nessa disciplina, o termo religião, ou por esse termo, nós queremos compreender como o ser humano se comporta e como lida com as crenças, com os ritos e com os dogmas religiosos, né? Mas antes de entrar nesse detalhe, é importante você também dominar o nome, um pouco da história de alguns precursores da psicologia da religião. E aí nós destacamos, em primeiro lugar, Jonathan Edwards. Esse escritor, ele escreveu o Tratado sobre as Afeições Religiosas em 1746. Nesse tratado, Edwards estabelece a diferença entre a experiência espiritual não genuína e a genuína. No texto você vai descobrir um pouco mais sobre isso. Também a gente pode falar de Friedrich Schleiermacher. Ele, no livro sobre religião, escrito em 1799, critica a referência no intelectualismo para a análise da experiência religiosa e valoriza a intuição e o sentimento para a análise dessa experiência. Muito interessante essas discussões. Podemos falar também, e precisamos lembrar quando falamos nesse aspecto, de David Hume. Hume, em seu livro História Natural da Religião, também de 1757, aponta a origem da religião, que para ele pode ser localizada nos sentimentos de medo e esperança. Na verdade, a psicologia da religião, ela se estabelece como uma ciência autônoma, como é hoje, nos Estados Unidos, influenciada que foi pela efervescência religiosa do século XIX, que trouxe o despertar religioso, né, os grandes avivamentos, os novos movimentos religiosos, a religiosidade oriental, que assumiu também um aspecto quase global, as crenças diversas que surgiram, ou que pelo menos floresceram no século XIX. Todo esse florescimento religioso pode ser colocado como uma tentativa de compreender os problemas que o secularismo e o cientificismo trouxeram para a religião, coisas
que a modernidade, com toda a sua técnica, com todo o seu método científico, não conseguiu trazer para o ser humano, que era a paz, a tranquilidade. Então a psicologia da religião vai trabalhar todas essas questões. Também é interessante lembrarmos, né, de Stanley Hall, ele que foi o pioneiro do estudo da psicologia da religião. Foi Stanley Hall que lançou as bases para a psicologia da religião e mostrou o objeto dessa psicologia, que é basicamente a conversão religiosa, né? Ele aponta que o despertar religioso das pessoas está ligado à época da adolescência, né? Que é um tempo de amadurecimento sexual e de maior sensibilidade emocional. E essa disciplina, então, ela vai tratar dessa questão ligada a algumas respostas, né? Que podem ser encontradas, né, na psicologia da religião. Aponta essa disciplina como algo profundamente importante, né, como algo que vai trazer um grande ganho para a sua vida. Preste bastante atenção, estude com afinco, resolva os exercícios, eles são muito importantes, esteja muito atento aos prazos, né? Eu tenho certeza que você se dará muito bem nessa disciplina e vamos continuar aí na nossa caminhada. Forte abraço e até a próxima unidade.